Oi, voltei, não que importe, mas eu voltei. Eu pensei que eu faria uma pausa de alguns dias, mas eu acabei demorando algumas semanas. Whatever. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma análise das lutas do torneio da Associação Kenga contra o Purgatório. Eu vou comentar um pouco sobre cada uma das lutas e vou apresentá-las na ordem de pior para melhor. Se tu não leu o mangá do Kenga Omega, que é a continuação do Kenga Ashura, eu não recomendo ver esse vídeo porque ele vai ter muitos spoilers. Então, se tu não gosta de spoilers, eu não aconselho. Mas se esse for o caso e você gosta de spoilers, pode ver que vai ter bastante. Então, eu vou dar spoiler de todas as lutas. Mas vamos lá. Começando. E começando talvez um pouco controverso para todos que leram. Em 13º lugar temos a luta de Kano Agito, nossa presa de Metsudo, a antiga presa de Metsudo, contra Lutien, ou Lutien, tanto faz. Então, é meio triste ver que o Kano enfrentou um oponente que tinha tanto potencial para dar uma boa luta, que foi total e completamente jogado fora. O Lutien tinha o Fórmulas perfeito e tinha o Gihun, que é basicamente o removal do clã Kuri, só que da parte chinesa do clã, vamos dizer assim. E da facção chinesa do clã, exatamente isso, o clã Wu, que tem o Gihun. Senão, e ele tinha 76, ele usava o Fórmula junto com isso, mas. E por alguns capítulos parecia que a luta ia ser boa, e até memorável, mas foi meio decepcionante. O Lutien não era nem perto do nível do Kano, e a luta foi muito fácil. Mas mesmo uma luta decepcionante no Kengan, é ainda assim uma boa luta. E o Kano tem excelentes momentos. Como, por exemplo, então você se rendeu para a besta dentro de si, mas nenhuma besta pode me derrotar. Essa frase dele eu acho excelente. Então, em 13º lugar, vou botar essa luta aqui. Em 12º local, agora vamos, Terashi, o pesadelo silencioso, versus Okubo Naoya, ou Okubo Naoya, tanto faz. Não é uma luta ruim, aliás, não é um massacre ruim, pois o Okubo dominou a luta inteira e eu gostei da ideia de ser um amador em artes marciais contra um cara que é um profissional como o Okubo que luta MMA e o caramba 4. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, tipo com o Terashi se adaptando a lutar sem armas, mas dando mais trabalho pro Okubo, mas do jeito que foi interessante, não foi muito bom, mas não foi muito ruim. E fomos introduzidos ao personagem do Terashi, que é um personagem com muito potencial, porque ele é bem quebrado, se ele aprender artes marciais, que também é um excelente personagem, mas beleza. Em 11º lugar, Julius Reinhold versus Toamudo. Então, dois monstros gigantes e musculosos se metendo a porrada é sempre algo bom de se ver, essa é a realidade. Eu gostei da luta. O Toa usando aquelas artes marciais parecidas com o estilo Nico é interessante, me pegou desprevenido da primeira vez. Mas nada disso foi o bastante contra a força avassaladora de Julius, que todos sabemos que contra ela nenhuma técnica funciona. E ele foi avassalado pelo God Topper, que se você pensar bem é uma técnica que o Julius usa, mas é bom você não pensar nisso porque ele fica menos legal. Em 10º local, agora mais uma controvérsia, a última luta do torneio, Tokitaoma versus Rolon Doné. Então, de todas as lutas, essa que teve maior hype. O Rolon, desde o início do torneio, ele estava sentado falando paradas que faziam todas as pessoas da vida real levantarem. E o nosso garoto Oma, que ia finalmente lutar estando saudável e com suas memórias de volta, que ele nunca fez isso de fato. Todas as vezes que ele lutou, desde que ele teve que a memória dele voltou, ele estava ferrado. E agora a primeira vez que ele saudável foi lutar. E, bom, nos primeiros capítulos foi legal. O Oma usando a pré-iniciativa que ele aprendeu nos 2 anos e o Rolon se adaptando a isso, mostrando que ele é cada vez mais monstruoso. Mas a luta desandou um pouco nos capítulos finais, ficou muito Dragon Ball Z, não sei dizer. Não foi ruim, mas não entregou tudo que poderia. Então é isso que pra mim foi isso. Em 9º lugar, Misasa, a nova presa de Metsudo, versus Yumigami Hikaru, que é a presa traidora de Metsudo.
Essa foi uma excelente luta de introdução para o Misasa. Ele já tinha sido introduzido no Ashura, mas a gente nunca tinha visto ele lutar propriamente. Ele usa Silat, assim como o Roland usa. E ele enfrentou, novamente, a presa traidora de Metsudo, que gerou um hype bem grande antes do torneio. Porque todo mundo pensava que ele era forte pra caramba e acabou não sendo isso. E por mais que tenha sido uma excelente luta com um final bem satisfatório, que ver a cara amassada do cara foi interessante, o Misasa não teve em perigo real durante a luta inteira e, bom, poderia ser melhor, mas é uma boa luta. Em oitavo local, Gaon Wong Sato versus Carlos Medel. O verdadeiro Carlos Medel. Uma luta de verdade, quase mais de verdade que o Carlos Medel. Foi uma baita de uma introdução para o torneio e o Carlos se mostrou um oponente diferenciado. Né? Ele usa capoeira além do boxe. Foi interessante ver ele usando capoeira, foi sempre uma ódio ao Brasil, por mais que, né, tivemos um pequeno vislumbre do que o novo Gaulan pode fazer, ele com God Glows, e que ele também consegue contra-atacar para a iniciativa, então isso é interessante. O final da luta foi inesperada, com o verdadeiro Carlos Medel ganhando por um ring out, e mostrando que os gladiadores do purgatório podem ganhar mesmo sendo mais fracos, usando as regras a favor deles. Isso foi interessante para o final do torneio, para a primeira luta, para mostrar que o purgatório é diferente do Kengan, por exemplo. Em sétimo local, Lee Hito versus Falcon. Então, fomos introduzidos a um ninja do mundo de Kengan, que na verdade era um otaku, que queria ser um ninja. Eu não sei se esse termo aqui é muito usado aqui no Brasil, mas ele é bem usado lá fora. Mas ele é um baita de um whip, não, sabe? Esse termo é bem usado lá fora, eu não sei quanto é usado aqui. Mas, novamente, é um personagem muito divertido, ele usa técnicas diferenciadas, como o veneno na ponta dos dedões dele e a misdirection que ele usa. Sabe? A luta foi bem surpreendente, eu não sabia quem ia ganhar. Na verdade, eu pensava que o Lee Hito ia ganhar, mas ele perdeu de novo. Mas dessa vez ele caiu como um guerreiro e mostrou o quanto ele evoluiu no time skip. Foi uma boa luta. Em sexto local, Wakatsuki Takeshi versus Fei Wangfeng. O Tigre Feroz dessa vez levou uma surra épica. Depois de muito tempo de espera, o Tiger Vessel do final do Ashura apareceu. E ele se provou um dos personagens mais fortes do Kengan, com o quebrado Divine Demon e lançando o Akatsuki como se ele fosse um boneco. Mas no final da luta o Akatsuki sobreviveu, então eu conto isso como uma vitória moral sobre o Tiger Vessel, pelo menos isso. Mas foi uma excelente luta e teve momentos excelentes. Poderia ser melhor, mas foi boa, foi boa. Em quinto local, Akoya Seisho versus Nicolas Libena. O psicopata da justiça contra o psicopata francês. Os dois, lado a lado, 80 km por hora. Quem vence? Aparentemente a resposta era o Londoner, né? Nenhum dos dois, mas foi uma luta sangrenta, foi uma boa luta. Enquanto durou, pelo menos. Ele nos apresentou o personagem do Nicolas, que usa o Sarrate, que é excelente. Ele tem aquela técnica de pressionar os nervos, eles ficam dormentes assim. Ele é um personagem bem interessante, porque ele é maluco pra caramba. Mas ele foi bem interessante de se ver lutar, a coreografia foi excelente. Em quarto local, Kure Ryan versus Alan Wu. Talvez um pouco controverso eu botar isso, mas essa foi a luta mais engraçada que eu vi na minha vida, então eu tinha que botar. Eu só não conseguia parar de rir, não me pegou tão de surpresa o Ryan obliterando, partindo ao meio o Alan Wu, que minha única reação foi rir. Eu não sei, foi uma quebra de expectativa tão grande. E foi uma das melhores quebras de expectativas do Kengan inteiro, me pegou muito de surpresa. Eu achei sensacional. Foi curta, mas foi excelente. Em terceiro lugar, Neidan Monkbato versus Ryuki. Se teve uma luta que foi desesperadora, foi essa. O Ryuki do início ao fim estava facilmente, ele era claramente o mais fraco entre todos eles, entre eles. O Neidan, ele a todo momento mostrava o quão forte ele era com o Bok, que é a arte marcial mongolsa. Ele jogava o cara no chão, foi violenta pra caramba a luta. E o Neidan suicida morreu, mas que não falo, o final foi bem chocante e emocional, me pegou de surpresa. Neidan está agora descansando nos céus azuis, mas é difícil ele voltar. Talvez com os clones ele acabe voltando. Em segundo local, Hayami Masaki versus Arashiyama Jorota.
Essa luta teve tudo que uma luta tem que ter. Personagens interessantes, técnicas insanas, coreografia excelente e muita, mas muita violência. O Jurota jogou tantas vezes o Hayami no chão que a cara do cara parecia um bagaço. É realmente uma coisa sensacional. Foi surpreendente no início ao fim. Eu não esperava quem ia vencer. Eu pensei que o Jurota ia vencer a luta inteira. E daí o Hayami dá aquela virada e ganha. Foi bem inesperado, principalmente porque o Jurota é bem mais forte. Sabe? E pra mim, uma das melhores lutas, não só do Kengan Omega, mas do Ashura também. Sabe? Se fosse comparar com todas, essa tá no meu top 10 com certeza. Em primeiro local, Nitoko, ou Toku no Michi, acho que é isso em japonês, mas Nitoko é mais fácil, versus Liu Dongcheng. Então, essa luta foi a mais emocional, a mais surpreendente e teve a melhor coreografia de todas desses torneios. O Liu ainda estava tentando assimilar que o melhor amigo dele morreu, que é o Neidon, e durante a luta ele chega à melhor versão dele mesmo, ele chega no pique dele, e o Nitoko aceita essa maldição de ser lutador, que ele tem toda aquela função dele que é querer ser um escritor, mas ele tem o corpo de um lutador. Eu só amo essa luta, é uma das minhas favoritas do Kengan Ashura e do Omega inteiros. Bom, esse é o final do vídeo. Eu gostei do torneio no geral, teve alguns momentos bem fracos, mas foi bom. Eu tô realmente empolgado para ver o que vem depois, para ver que saga eles vão fazer. Agora deve ser Invasão dos Vermes, do Worm. Então eu tô interessado. Mas, bom, esse é o final. Se você é uma das 3 pessoas que viu isso, parabéns e eu espero que você esteja feliz. E bye bye.